Então nós estamos vendo aqui esse grande capítulo 15, que é o capítulo onde Paulo trata exclusivamente de uma doutrina fundamental da fé cristã, que os coríntios alguns deles estavam negando, outros não estavam entendendo direito qual que era o cerne dessa doutrina, que é a ressurreição, tanto de Jesus, quanto a nossa futura. Semana retrasada, nós vimos até o versículo 19 do capítulo 15, e hoje a gente vai do 20 até o versículo 34, continuando aí o argumento e o fluxo do pensamento de Paulo aqui para a igreja de Corinto e para nós nesta manhã. Após a leitura, irei dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com um alto amém. Nós vamos orar mais uma vez para Deus nos iluminar neste momento. Todos acharam a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 20. Diz assim as Escrituras: mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, e também por um homem só veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, cada um porém na sua vez, Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, é claro que isso não inclui que Ele sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra forma, que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? E nós, por que nos expomos também a perigos toda hora? Morro todos os dias. E eu afirmo por causa de vós que sois a minha glória em Cristo Jesus nosso Senhor. E se como um simples homem eu lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Eu digo isso para a vossa vergonha. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, que está à destra do Pai e enviou o seu Espírito para redimir a sua igreja até a sua volta, é através de Ti e em Ti e por causa do Senhor que nós estamos aqui, e rogamos que o Senhor nos dê uma porção maior do seu Espírito nesta manhã, que o Senhor nos ilumine com a sua luz, que é a sua palavra, e que nós venhamos a ser transformados, ó Deus, pelas suas verdades, que está em cada palavra, em cada linha, em cada parágrafo, em cada livro da Escritura Sagrada, que é a sua palavra, é o seu cetro para reger a igreja, qual somos nós, pelo seu amor, graça e infinita misericórdia. Que o Senhor fale conosco, no coração de cada um de nós, e que a sua palavra frutifique, ó Deus, e frutifique muito, e quanto mais frutos, mais o Senhor recebe glória, e mais nós somos beneficiados espiritualmente, e nós somos edificados como tua casa e tua família, ó Pai. Nós oramos em Cristo Jesus, no seu Espírito, amém e amém. Irmãos, essa doutrina da ressurreição, ela é um dos fundamentos da fé cristã, e a partir do século 18 ou 19, mais ou menos, surge aí o racionalismo, surge o iluminismo. Eu sempre falo para vocês, e é um momento importante, negativamente falando, na história da humanidade, porque começa-se neste momento na história, e não antes, começa-se a questionar e a negar qualquer tipo de sobrenaturalidade,
Ou seja, o naturalismo, ele vai afirmar que aquilo que existe são apenas os fenômenos naturais, e tudo que está além desse fenômeno natural acaba sendo apenas um mito, apenas um folclore que pessoas ignorantes aí, religiosas, acreditam. E a doutrina principal que foi atacada, negada, questionada é a própria doutrina da ressurreição, especialmente a ressurreição de Cristo, porque uma coisa é você negar a ressurreição futura, porque nós ainda não temos ela, e outra coisa é você lidar com a ressurreição de Cristo como algo que já aconteceu. Então muitos pensadores dentro e fora da igreja, eles negaram a ressurreição de Cristo, e o que acontece neste momento é que o mundo, ele é desencantado no sentido de que ficou tudo cinza, ficou tudo sem graça, ficou tudo meramente mecânico, ficou cinza literalmente, que a gente tem depois a Revolução Industrial e toda esse pintar de cinza o mundo, e a vida ficou esse grande teatro sem nenhum propósito, sem nenhuma graça, apenas trabalhar, fazer ou não constituir ou não constituir família, fazer isso ou fazer aquilo, de forma meramente, como Paulo diz aqui, vivamos e comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. E ninguém suporta viver esse desencantamento. Uma das coisas que Deus fez para reencantar o mundo com a sua glória foi o grande avivamento, por exemplo, do século XVIII, com Jonathan Edwards, George Whitefield, os irmãos Wesley também. Mas isso foi dentro da igreja, trazendo pessoas para a igreja, mas mesmo assim o mundo continua ali desencantado em sua iniquidade, em sua cegueira espiritual. Mas hoje em dia, irmãos, tentando escapar, até mesmo os ímpios percebem que isso é uma vida que não vale muito a pena ser vivida, que não faz muito sentido. Nós temos na própria cultura popular uma retomada desse tema da ressurreição que encanta cristãos e ímpios. Se a gente pensar nos grandes filmes, por exemplo, da nossa geração, Senhor dos Anéis, né, baseado nos livros do Tolkien, você tem lá o Gandalf, ele morre no final do primeiro filme. Ele está lutando ali contra um antigo demônio, e ele cai no abismo com aquele demônio, e Tolkien ele fala que ele literalmente morre. E aí no segundo filme o Gandalf ele volta, ele ressuscita, mas ele não volta como um mago cinza, um mago cinzento, ele volta como um mago branco, ele está ali resplandecente de luz, ele ganha ali novas habilidades, novos poderes, ou seja, ele vence a morte, e ele ressuscita, mas ele não volta como ele era antes, ele volta muito melhor. E isso encanta quando a gente vê essa cena lá no Senhor dos Anéis. Por exemplo, Harry Potter, que foi febre ali no começo desse século. O Harry nos últimos filmes, para ele vencer o Voldemort, o vilão final, o que ele faz? Ele precisa morrer, porque parte lá do vilão está dentro dele, e ele literalmente morre. Só que ele tem ali a pedra da ressurreição, ele volta à vida, e todo mundo celebra. Vejam que é sempre a ressurreição para vencer o mal, tanto o Senhor dos Anéis quanto o Harry Potter. Por exemplo, o último grande sucesso de filme que a gente tem, toda aquela série da Marvel, né, dos Vingadores. E naquele último filme bom que eles fizeram, por assim dizer, lá na guerra lá das Joias do Infinito, você tem lá o Thor, o Homem de Ferro, o Capitão América lutando contra o Thanos, e aquela cena onde o pessoal ali que morreu há anos atrás volta à vida. Vocês lembram quando isso lançou, né? O mundo todo no cinema ficou alvoroçadíssimo. Por quê? Porque isso mostra esse anseio profundo no coração humano de vencer esse maldito inimigo que é a morte. E quando ela é vencida, finalmente a gente encontra aí a grande luz, o grande propósito da nossa vida. Então, até mesmo o mundo caído, ao tentar negar essa realidade absoluta e maravilhosa da vitória da vida sobre a morte, não consegue viver sem essa grande narrativa, e nós temos ela de forma absolutamente verdadeira e encarnada no nosso Senhor Jesus. Então essa doutrina, ela é fundamental para que haja vida, para que a gente consiga respirar e viver como a gente vai ver Paulo desenvolvendo aqui nesse segundo parágrafo. E nós vamos ver três coisas essa manhã. A gente vai ver a certeza da ressurreição, verso 20 até o 22. A gente vai ver a ordem da ressurreição, como que vai acontecer exatamente a ordem que Paulo colocou para nós.
que é o verso 23 ao 28, e no final, verso 29 até o verso 34, a gente vai ver o poder transformador da ressurreição. Ela não é apenas um fato histórico, cientificado, não, ela é o próprio fundamento da nossa existência, como Paulo vai colocar aqui para nós. Então vejam aí comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, a certeza da salvação. Paulo vai dizer: mas na verdade, verso 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele, e a minha tradução está o primeiro entre os que faleceram, mas o original aqui é: Ele é as primícias daqueles que já dormiram, daqueles que já morreram. O que Paulo está colocando aqui para nós é essa metáfora, essa ilustração da agricultura, onde você tem ali alguém plantando as suas sementes ali, sementes de fruta, de milho, de qualquer coisa ali naquela época e até mesmo nos nossos dias, e existe essa grande expectativa no mundo pré-tecnológico de vir a chuva e da chuva frutificar, e quando começava a nascer os primeiros frutos daquela seara, aqueles primeiros frutos eles sempre indicam como que vai ser o resto da safra. Então vai lá o dono da terra, ele olha aquela fruta muito boa e ele tem certeza no seu coração, ele sabe, como 1 mais 1 é igual a 2, que a providência não falha. Deus estabeleceu leis na criação, e aqueles primeiros frutos bons indicam que toda a colheita vai ser boa, vai ser maravilhosa. Se você tem aqueles primeiros frutos ruins, podres, secos, alguma coisa está errada, e infelizmente aquela safra talvez vai se perder. E Paulo ele coloca isso para nós, que Cristo é esse primeiro fruto da promessa e da profecia do Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos. O Antigo Testamento todo está profetizando, dizendo: olha, no fim dos tempos, no último dia, Deus vai voltar e Ele vai vencer a morte. Ele diz em Isaías 26, não vai haver mais morte quando Deus reinar, Ele vai enxugar as lágrimas dos olhos do seu povo. Ele diz em Ezequiel 37, a ressurreição ali do vale de ossos secos no fim dos tempos, Ele vai ressuscitar o seu povo e transformá-lo num grande exército. Ele diz em Daniel 12, por exemplo, que nos últimos dias os mortos todos vão ressuscitar, os que são justos para a vida eterna e os que são ímpios para a condenação eterna, mas todos vão ressuscitar. E ele diz em Oséias 14 que o aguilhão da morte não vai ter mais o seu efeito. E onde está a morte, a sua vitória? Paulo vai citar esse texto de Oséias em outro momento, mas a gente tem lá que Oséias já mostrando que a morte não tem a palavra final, porque Deus é um Deus da vida e é Ele que vai vencer a morte. E Paulo está colocando para nós que essa vitória sobre a morte, que era lá para o fim dos tempos, ela irrompe no meio da história com a pessoa bendita do Deus Filho. E portanto a ressurreição final já começa na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele inaugura a vida eterna, Ele inaugura a nova criação, Ele inaugura a própria ressurreição dos mortos. Paulo vai dizer então, se Jesus ressuscitou, e Ele não ressuscitou como Lázaro, Ele não ressuscitou como as outras ressurreições que teve na história, Ele ressuscitou para não morrer mais, Ele ressuscitou como essa ressurreição final. Então vocês podem ter certeza que nós vamos ressuscitar também. Essa é a base. Assim como o agricultor tem certeza que a sua safra vai ser boa ou ruim pelo fruto que dá ali primeiro, você pode ter certeza no seu coração de que no último suspiro que você der nessa vida, a sua alma vai abrir os olhos no céu. Mas o céu não é o nosso destino final. Cristo vai voltar com os santos no céu e os anjos. Os que estiverem aqui, a gente vai ver daqui a pouco, vão ser ressuscitados, e Ele vai restaurar esse mundo físico, porque a vida eterna ela é física também, porque o nosso corpo físico vai ser levantado da tumba onde quer que ele esteja, quer esteja perdido em milhares de cinzas no meio do mundo ou no fundo do oceano. Deus ele vai juntar cada átomo que está no seu corpo agora, no último dia, com o som onipotente da voz de Cristo, e todos vão ressuscitar dos mortos.
E a gente tem certeza disso, porque Deus não deixou seu Filho ver corrupção. 3 dias depois da sua morte, Ele venceu e triunfou sobre ela. E essa é a nossa certeza. Ele vai dizer, verso 21, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos seremos vivificados. Nosso irmão Fernando leu hoje na liturgia Romanos 5, 12 ao 21, onde Paulo vai dizer a mesma coisa. E o que Paulo está dizendo em Romanos 5, irmãos, não é universalismo, porque ele vai dizer, olha, em Adão todos morrem, em Adão todos são condenados, e em Cristo todos são salvos, todos são justificados, e todos temos a sua graça. Numa leitura torpe desse texto, dá a entender que Paulo está dizendo que toda a humanidade está perdida em Adão, agora toda a humanidade será salva em Cristo Jesus. O que não pode ser, porque entraria em contradição com todos os textos bíblicos de Paulo e da Bíblia toda, que falam da condenação eterna daqueles que não creem em Cristo Jesus. O que Paulo está estabelecendo ali em Romanos 5 e aqui em 1 Coríntios 15 é a doutrina da representatividade federal da raça humana. O que é isso? Essa linguagem dos nossos pais protestantes do século 17, né? Adão é o representante dos seus filhos. E o que acontece com Adão, acontece com todos os seus filhos, que somos todos nós, toda a humanidade. Ou seja, Adão, como nosso representante, quando ele cai, todos nós caímos com ele. E isso quer dizer, eu sempre repito, para a gente não se orgulhar contra Adão, que qualquer um de nós no lugar de Adão faria o mesmo, porque o representante, nesse caso, vai fazer aquilo que nós faríamos também. Só que existe um novo representante agora da humanidade, um novo Adão, que fez o que nenhum de nós poderia fazer, porque ele é Deus também, ele é um homem perfeito, sem pecado, e Cristo agora é um representante de uma nova humanidade. Qual que é essa nova humanidade? Todo mundo que está unido a Ele pela fé, a igreja invisível, os verdadeiros cristãos salvos nele. Então essa é a linguagem de Paulo. Em Adão todos morrem. Todos quem? Todos que estão nele, unidos a Ele. Em Cristo todos são salvos. Todos quem? Todos que estão unidos nele e representados por Ele. Esse é o ponto de Paulo aqui. E ele vai dizer aqui em 1 Coríntios 15 a mesma coisa. A morte veio por meio de um homem, a ressurreição também veio por meio de um homem. 2 Adãos aqui representando a humanidade. E o verso 22, pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. E é claro, irmãos, quando Cristo voltar, todos serão ressuscitados. Os ímpios, eles terão um corpo que será capaz de suportar o eterno tormento no lago de fogo e não ser consumido por isso, mas sentir os flagelos da ira de Deus sobre eles. E os justos serão ressuscitados com um corpo que será capaz de suportar, entre aspas, de se deleitar na presença e na glória de Deus aqui na nova criação. Só que o ponto de Paulo aqui é que todos serão vivificados, e o ponto é mais para a igreja do que falar da ressurreição dos ímpios. Então Paulo está dizendo, olha, todos morrem em Adão. Isso todos nós aqui experimentamos essa morte espiritual. Assim que a gente nasce, assim que a gente é concebido, a gente já é concebido em pecado na barriga de nossas mães. Mas agora, todos os que estão em Cristo, nós já somos espiritualmente excitados pelo Espírito, mas todos nós seremos vivificados na ressurreição final. A certeza que Paulo está colocando aqui então é a seguinte: além de Cristo ser a premissa da ressurreição, o primeiro fruto da ressurreição, e Ele nos dá o seu Espírito como esse primeiro fruto da ressurreição, o outro argumento de Paulo é, olha, vocês podem ter certeza que em Adão todos morrem. É só você olhar a história da humanidade. Todos os filhos de Adão morreram, estão morrendo e vão morrer.
Então essa é a certeza que você tem. Por causa do pecado de Adão, você pode ter certeza absoluta que você vai morrer. Então, se você tem certeza que você vai morrer, e você vai, exceto se Cristo voltar e você fazer parte daquela igreja no final que Cristo vai transformá-la sem ela morrer, mas você vai morrer. E se você pode ter essa certeza de que você vai morrer, possa dizendo, tenha ainda mais certeza de que você vai ser vivificado, de que você vai levantar dentre os mortos. Por quê? Se um ato de desobediência de Adão, comer da árvore do julgamento do bem e do mal, do conhecimento jurídico do bem e do mal, trouxe toda essa desgraça de morte para todos os seus filhos, Paulo vai dizer, em um ato de justiça de Cristo, de se entregar por nós na cruz, esse ato de obediência de Cristo ultrapassa infinitamente o ato de desobediência de Adão. Então, se existe uma certeza na morte, na transgressão daquele primeiro homem, em um ato de desobediência, o que diremos agora desse novo Adão, que ultrapassa esse primeiro homem infinitamente, morre por nós, ressuscita na história e garante, olha, vocês vão ser ressuscitados também. Então, irmãos, a gente precisa ter essa certeza, e a gente vai ver agora no restante do texto, especialmente no final, que isso é transformador. Mas para ser transformador, você tem que viver intencionalmente, direcionando o seu coração a essa realidade final da ressurreição corpórea, que você já experimenta essa vida final quando o Espírito habita em você e te regenera. Qual que é a aplicação aqui então desses versos 20 ao 22 para nós? A aplicação ela rasga o nosso coração, porque a pergunta que ela nos deixa é: aonde está a sua identidade? E aonde está a sua certeza, ali vai estar a sua identidade, e vice-versa. A sua identidade, ela só tem dois lugares para se estabelecer, porque só existem dois representantes de identidade na história da humanidade. Ou sua identidade está no fracasso de Adão, na transgressão de Adão, na falha do primeiro homem, ou a sua identidade está no novo Adão e no triunfo desse Messias, desse Filho de Deus que é Jesus, que morreu por nós. Só tem esses dois modelos. Ou você vive uma vida de fracasso, de derrota, de seus pecados te vencendo, ou você vive uma vida de triunfo, e eu estou falando aqui, é claro, no âmbito espiritual da coisa. E essa sua identidade vai mostrar como você se vê, como você vê Deus, e como você vê esse seu relacionamento com Deus. Porque se você pode estar em Cristo, mas ainda com a mentalidade errada, e achar que os seus pecados te qualificam de forma final. Eles têm a palavra final, tanto para você se ver no espelho, quanto no seu relacionamento com Deus, que é ainda mais importante. Então você peca, Deus não me ama. Você peca, estou perdido. Você peca, e adivinha, você vai pecar até o seu último suspiro, e você vive cabisbaixo, porque você está com essa mentalidade inconsciente de que é esse pecado seu, Adão, a transgressão de Adão, que está te qualificando de forma definitiva diante de Deus e diante de você mesmo e diante das pessoas ao seu redor. Você não precisa viver assim, você não deve viver assim. A sua identidade agora, você que crê em Cristo, está no novo Adão. E esse novo Adão, ele nos ama, ele ama você, ele se entregou por você, e o seu sacrifício agora é definitivo. Não há condenação nenhuma, Romanos 8:1, para os que estão em Cristo Jesus. Então você peca, você se arrepende, diz: Senhor, me perdoa, e você crê que Ele te perdoa e que Ele te santifica.
e você peca de novo e diz: Senhor, perdoe esse miserável pecador, mas eu sei que é Cristo que me representa diante de Ti, não eu mesmo, não é as minhas obras, é a obra de Cristo, é o ato único de Cristo ter se entregado por mim na cruz que me define. E a gente começa a ter um vislumbre da importância dessa doutrina da ressurreição para marcar a nossa própria identidade. Cristo ressuscitou de fato, e é isso que nos representa diante de Deus, e é nisso que nós estamos sendo definidos e identificados como aqueles que estão vivos dentre os mortos, aguardando a ressurreição corpórea final. Em segundo lugar, nós temos a ordem dos acontecimentos da ressurreição. Verso 23 a 28, Paulo vai dizer assim, verso 23: cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, Cristo como a premissa, e depois que lhe pertencem na sua vinda. Então, primeiro Cristo ressuscitou lá dentre os mortos 2000 anos atrás, essa é a ordem. E em segundo lugar, Cristo vai ressuscitar o seu povo quando Ele vir. Então existe uma conexão inquebrável entre um evento e outro, não tem como desassociar. Cristo ressuscitou, então inescapavelmente você que está nele vai receber aí a ressurreição final para a vida eterna. Paulo elabora um pouco mais o que vai acontecer no verso 24, ele vai dizer: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, e quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Então a cena aqui da volta de Cristo é: Ele volta, assim como Ele prometeu, ressurreição, e nós temos já o fim de todas as coisas, o julgamento final. Tudo que é para acontecer, acontece no momento que Cristo volta. E aí o que Cristo faz? Ele entrega o reino a Deus Pai. Verso 25: porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Isso aqui é Salmo 110:1. Salmo 110:1, Davi, o rei, de forma profética, ele diz o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor Adonai. Então Davi, ele tinha dois senhores, duas onipotências no céu, e o que Deus diz ao Senhor de Davi é: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Como um cumprimento de Gênesis 3,15, onde o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O inimigo da humanidade está debaixo dos pés desse filho da Eva, para reinar sobre todas as coisas. E não somente o Salmo 110 é colocado aqui, mas veja o verso 26, ele diz que o último inimigo é a morte. E verso 27: pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, é claro que exclui aquele a quem sujeitou todas as coisas, que é Deus. Verso 28: e quando todas as coisas estiverem sujeitas, também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja todo em todos. Vamos lá, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele está juntando o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu pôs o inimigo debaixo dos seus pés. E ele está juntando com o Salmo 8 que nós lemos no culto hoje, onde o homem, Adão, é a coroa da criação, ele é revestido, coroado de glória e de honra. E o Salmo diz: tudo puseste debaixo dos seus pés. Então na criação, Adão rei, Eva rainha, imagem de Deus como o rei do universo, Deus como o rei do universo. E Deus fala: olha, essa minha imagem será o meu representante, e ele vai reinar debaixo do meu reinado. E o que Deus fala? Ele coloca tudo debaixo dos pés de Adão e Eva. Ou seja, de colocar debaixo dos pés é colocar debaixo da autoridade de Adão e Eva. Adão peca, eu falei isso na liturgia. Adão peca, ele entrega de alguma forma esse reino à própria serpente, vira um escravo do diabo. Ele reverte isso, aquele que era para dominar com amor, com justiça, com paz, para refletir Deus no seu trono. Ele agora começa a reinar em pecado, ele reflete o diabo, ele reina em tirania, em soberba, em orgulho, em idolatria, em iniquidade, em perversão. E agora surge o filho da mulher prometido,
o novo Adão. E aí, quando ele vive, morre, ressuscita, sobe à destra de Deus, ele, pela primeira vez, carne ressuscitada, um homem pleno, se assenta no trono que somente Deus pode se assentar. Ele estava nesse trono com o Pai, como Deus. De alguma forma a sua glória se esvai desse trono, ele se torna homem, e agora ele volta para o lugar onde ele estava. Só que ele volta agora não somente como Deus, mas como Deus homem. E o ponto é importante aqui, irmãos, porque Jesus como Deus, ele é sempre rei, ele não cessa de ser rei, e ele não cessa, desde quando ele diz haja luz, desde quando Deus criou Deus os céus e a terra, lá em Gênesis 1, por toda a eternidade ele é rei sobre a criação. Só que agora como homem, e um homem que assume uma natureza humana pós-queda, sujeito à morte, mas sem pecado, ele conquista o direito de reinar como homem. E agora como homem, veja como Deus, ele diz lá em Isaías: o céu é o meu trono, Isaías 66:1, e a terra é o estrado dos meus pés. Como Deus, tudo está debaixo dos seus pés já. Mas agora os seus pés humanos, que andaram neste mundo, que se sujaram no pó dessa terra, é debaixo desses pés humanos de Cristo que todas as coisas agora estão sendo trazidas em sujeição. E aí o que acontece? Cristo, ele inaugura o reino quando ele vem, estende o reino através da igreja, ainda primeira e segunda vinda, através da proclamação do Evangelho. E quando ele volta, ele termina, ele consuma, ele completa esse reino, e pega esse reino que ele conquistou como homem e entrega a Deus Pai. E como homem, ele sempre foi submisso ao Pai, ele sempre foi obediente ao Pai como homem, porque senão ele seria um pecador desobediente, né? Mas como homem, como novo Adão, aquilo que Adão era para fazer, espalhar o Éden por todo o mundo, entregar isso para Deus, agora o novo Adão, ele faz isso. Toda a criação, invisível e invisível, anjos, a igreja, tudo. E ele vence todos os inimigos, todo o pecado, todo o diabo e seus demônios, e a própria morte, todos os efeitos do pecado de Adão. Ele purifica a criação disso, ele manda os impenitentes, anjos e homens, para o lago de fogo, e agora a criação restaurada pelo seu sangue humano, ele entrega isso a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a imagem que Paulo pinta aqui para nós, com o Salmo 8, com o Salmo 110, para mostrar, irmãos, Cristo reina. O novo Adão venceu a morte do primeiro Adão, está à destra de Deus, e antes de ele vir, ele está submetendo todos os poderes malignos debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo desse homem, do controle desse novo Adão, e ele vai consumar aquilo que ele começou na cruz e na ressurreição. E a aplicação é bem simples. Você tem submetido a esse novo Adão? Você está debaixo dos pés de Cristo? Maria e Marta, né? Uma se preocupando com as coisas e a outra ali aos pés de Cristo, escolhendo a boa parte para ela. Porque, irmãos, se submetendo ou não a Cristo, no último dia o seu joelho vai se dobrar e a sua língua vai confessar que Ele é o Senhor. E mesmo assim você vai ser mandado para o inferno, se você viveu insubmisso a Ele, mas você vai ser trazido na submissão forçada desse Senhor do universo, desse Deus homem que é Cristo Jesus. Ou a graça de Deus já quebrou seus joelhos espirituais e você já se dobra a Ele agora, e no último dia você vai ser uma confissão jubilante: Jesus é o Senhor. E eu já confesso isso desde que Ele me alcançou, enquanto eu ainda estava vivo daquele lado da eternidade.
O Pai está trabalhando, o Espírito está trabalhando para sujeitar tudo ao seu Filho, e isso é bom. A sua submissão a Ele é algo bom, e na verdade é a única coisa que vai te dar vida, que vai te dar paz, alegria e salvação eterna. Submeta-se. Como você se submete a Ele? Você abandona o seu representante, o seu Adão, e diz: Senhor, eu não vou me representar mais legalmente diante do Senhor, agora eu confio em outro, agora eu confio em Cristo, e eu estou submisso aos pés daquele que me ama, aqueles pés que sofreu aquela perfuração na cruz por mim. É esses pés que eu quero beijar e servir com a minha vida. Terceiro e último lugar, nós temos aqui o poder transformador da ressurreição, verso 29 até o 34. E o verso 29 a gente vai precisar fazer uma nota aqui de rodapé para nós entendermos o que Paulo está falando aqui, porque não é evidente à primeira vista o que ele está falando aqui. Verso 29: de outra forma, o que farão os que se batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? Batizam pelos mortos. O que Paulo está falando aqui na verdade, né? Será que a gente deve batizar? E aqui, irmãos, o nome que se dá para isso daqui de forma distorcida é batismo vicário. O que é um batismo vicário? É você fazer uma coisa no lugar de outra. Então seria mais ou menos assim: alguém morreu, não deu tempo de batizar, um cristão morreu, não deu tempo de batizar, e aí vai lá o membro da igreja e batiza por ele. Essa é a única coisa que Paulo não está falando aqui. Porque isso contraria tudo que Paulo cria sobre o batismo, tudo que a Bíblia ensina sobre o batismo, que é algo que não pode ser, terceirizado de forma nenhuma, e teremos uma contradição absoluta aqui no texto bíblico. Então a única coisa que esse texto não pode dizer é esse batismo vicário aqui. Toda a história da igreja, ninguém fez isso, exceto grupos heréticos. Século II, os gnósticos batizavam pelos mortos, nesse entendimento errado aqui. Os mormons, se eu não me engano, também fazem um ritual semelhante com isso, Só grupos heréticos fazem esse batismo vicário aqui. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Temos algumas opções. Duas delas, de alguns estudiosos, vão mudar a palavra morte, ou mortos aqui. Então uma opção é, alguns estudiosos vão dizer: olha, Paulo quando diz batizar pelos mortos, os mortos aqui está se referindo ao corpo mortal. É tipo assim: por que você está batizando esse seu corpo mortal, esse seu corpo de morte, se não tem ressurreição dos mortos? Então o batismo não adianta nada. E um outro entendimento é que esses mortos aqui é o próprio apóstolo Paulo e os apóstolos. Paulo vai dizer, eu sou como um homem morto, eu estou dado à morte. Ele vai dizer aqui no verso 31, eu morro todos os dias. Então as pessoas são batizadas por causa da pregação dos apóstolos, que são considerados mortos. Só que não tem como ser essas duas interpretações. Por quê? Porque a palavra morto em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios sempre está contrastando com a ressurreição. Então Paulo ele sempre usa morto aqui em 1 Coríntios 15 para falar do morto em contraponto com os ressurretos. Então morto para Paulo aqui é literalmente os que morrem. Então não adianta mudar o sentido de morto aqui, porque não tem como. Porque quando Paulo vai mudar o sentido de morto, ele sempre coloca algo a mais. Ele diz, olha, o nosso corpo mortal está sendo entregue à morte dia após dia, segundo os Coríntios 4. Ele sempre qualifica corpo mortal. Ele nunca fala morto no sentido de ser corpo mortal, ele sempre qualifica. E quando ele vai falar de si mesmo como uma pessoa que já está morta, ele sempre fala, olha, eu morro todos os dias, eu sou entregue à morte todos os dias. E aqui ele não faz isso, ele simplesmente fala morto. Então onde está o problema aqui, gente? E aí nós temos uma decisão infeliz dos tradutores. Os tradutores, irmãos, cada palavra, eles precisam fazer uma escolha interpretativa de como que eles vão traduzir aquela palavra. Então a tradução ela já é uma interpretação mínima, mas é do texto bíblico.
E a preposição que Paulo usa aqui para falar de batismo, e aqui está em favor dos mortos, ela tem várias outras formas de traduzir ela, que é a preposição hyper do grego. E essa preposição, irmãos, ela pode significar batizar por causa dos mortos. E essa é a melhor tradução aqui dessa preposição. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: pessoas cristãs estão morrendo, e elas morrem lá triunfantes. Por que elas estão morrendo triunfantes? Porque elas sabem que elas estarão com Cristo imediatamente, e que elas vão ressuscitar dos mortos. E isso é um baita de um testemunho, sempre foi e sempre será, para pregar o Evangelho. Então muitos convertidos na história, e aqui em Corinto também, se convertem ao testemunhar os momentos finais de um crente em Cristo Jesus. Muitos, a gente está lendo os peregrinos no grupo discipulado, e está lá quando um dos companheiros ali, o fiel, morre, e várias outras pessoas da fé da vaidade começam a seguir a Cristo por causa disso, porque ele morre triunfante. Então Paulo está dizendo: olha, vocês que foram batizados por causa dos mortos, por causa do testemunho dos cristãos que morreram e não negaram em Cristo mesmo em face à morte, se não tiver ressurreição, para que vocês batizaram então? Eles morreram, acabou, não tem motivo de você crer em Cristo por causa disso. O batismo não tem sentido nenhum. Por quê? Por que o cristão se batiza? Para mostrar que ele morreu e ressuscitou espiritualmente com Cristo, e a ressurreição espiritual mostra que ele vai participar da ressurreição final corpórea quando Cristo voltar. Esse testemunho de que as águas do caos, a morte, não triunfa, porque a gente sai das águas. A gente vai ter o batismo no final do mês, mostra exatamente isso. Paulo está dizendo: olha, de outra forma, verso 29, por que vocês estão batizando então por causa das pessoas que morreram? Eles morreram, vocês acham que não tem ressurreição? Então acabou, não tem por que batizar. Mas se por outro lado, aqueles que morreram na fé vão ressuscitar dos mortos, então o batismo, vocês têm que batizar mesmo e professar sua fé no Cristo ressurreto. Então vejam que a doutrina da ressurreição, ela é prática e ela é transformadora. E a primeira prática que Paulo coloca aqui é o próprio batismo. Se não tem ressurreição, não tem por que batizar. É apenas um teatrinho fútil, sem sentido, porque está morrendo ressuscitando, não. Morre e já fica lá morto para dar água mesmo. Não tem sentido o batismo. E Paulo vai dizer o oposto. O batismo, ele tem sentido somente à luz da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição final. Então essa é a primeira prática que Paulo coloca aqui, verso 30. E nós, por que nos expomos também a perigos toda hora? Segunda prática, o sofrimento cristão. Se não tem ressurreição dos mortos, como alguns aqui estavam afirmando em Corinto, o sofrimento não tem nenhum propósito, muito menos o sofrimento cristão, o sofrimento por causa de Cristo. Se Cristo ressuscitou dos mortos, ele é um falso Messias, então não vale nenhum dos seus sofrimentos por Cristo, vale nada. Você está se iludindo e vivendo uma vida terrível. Então a segunda prática que a ressurreição coloca em luz aqui é o sofrimento cristão. E todo sofrimento que você passa na sua vida, todo ele, social, familiar, de saúde, de perseguição por causa da fé, de perder privilégios por causa da fé, de manter ali o seu testemunho verdadeiro diante de Cristo, todo ele vai ser recompensado por causa da ressurreição final dentre os mortos. Verso 32, verso 31: morro todos os dias, e afirmo por causa de vós que sois a minha glória em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então não adianta você tomar a sua cruz e viver uma vida de sacrifício por causa de Cristo e para Cristo. Não, coma e beba,
Viva a sua vida debaixo do sol, como diria Eclesiastes, porque amanhã você vai morrer, e ali está a palavra final. Negando a ressurreição, a morte tem a primazia, a morte tem a vitória, e ela tem a palavra final. Então a sua vida não faz sentido nenhum. Verso 33. Paulo vai citar aqui, irmãos, um verso pagão, que está em um sujeito chamado Menandro e um sujeito chamado Eurípides, que é um famoso dramaturgo grego. Ele vai dizer: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Até os gregos sabem disso, até os pagãos sabem que se cercar de má companhia corrompe os bons costumes. Só que aqui, o que é o bom costume para Paulo? O bom costume é aquilo que ele começa no capítulo 15, a tradição apostólica. E a tradição apostólica, que não passou oralmente para nenhuma tradição específica, mas a tradição está gravada infalivelmente aqui no texto apostólico, para nós na Bíblia, ela é o bom costume de fato da igreja, e ela fala, essa tradição afirma a ressurreição de Cristo, pelas testemunhas oculares que foram os próprios apóstolos, e mais 500 irmãos. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, vocês permitirem pessoas dentro da igreja negarem a ressurreição, elas são más companhias, e elas estão corrompendo a boa tradição da igreja. Não permitam isso. Não permitam más companhias dentro do corpo de Cristo. Ou seja, quem negar a ressurreição precisa ser disciplinado. Continua negando, você vai ser excomungado, porque você não é cristão. Não importa o que você diga, faça, afirme, esperneie, você não é cristão. Você está negando um ponto fundamental da fé. E ele diz, verso 34: voltem à sobriedade. Voltem à sobriedade como convém, não pequeis mais. Vejam que o pecado aqui é negar o fundamento da fé cristã, negar a ressurreição dos mortos. Não pequem mais. Por quê? Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vossa vergonha. Ele não está falando do mundo. Isso é óbvio que a maioria da humanidade não conhece a Deus. Ele está falando dentro da igreja. Tem pessoas que não conhecem a Deus, porque estão negando a ressurreição dos mortos. E isso é uma vergonha para a igreja. Se é vergonha, é para ser admitido uma realidade dessa? Claro que não. A igreja é a comunidade ressurreta, é a comunidade habitada pelo Espírito, é a comunidade que conhece a Deus, porque Deus nos conhece primeiro. Então, dentro da membresia da igreja, não deve haver pessoas que não conhecem a Deus, quer seja doutrinariamente ou praticamente, na prática falando. Algumas pessoas não conhecem a Deus, ó Coríntios, isso é uma absurda vergonha para vocês. Não tolerem isso. Voltem à sobriedade e vivam à luz disso. Qual que é a aplicação disso? Nós temos que viver, irmãos, com esse propósito da ressurreição final. E é a única coisa que dá propósito para a vida. Se não comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. E a nossa mente cristã, por ainda ter pecado, mas por já ser renovada, ela tem essa capacidade de corrupção. E a gente tem essa capacidade de ter a nossa visão anuviada. A gente pode ser míope espiritualmente, mesmo sendo crente. E é por isso que nós precisamos uns dos outros, porque é no dia do Senhor, no culto, em que a nossa perspectiva ela é renovada, a gente é lembrado dessas verdades eternas. E aí o nosso horizonte de sentido pecaminoso deve ser destruído, e o horizonte da ressurreição de Cristo deve ser o nosso propósito de vida. É para lá que eu estou indo, e eu não vou me distrair e ser hipnotizado pelo canto da sereia do diabo nesse mundo. Não tem como fazer isso sozinho.
A gente tem que viver com esse propósito. Prestem atenção. Se você decidir daqui para frente, qualquer momento da sua vida, abandonar Cristo, saiba que você não tem nenhum motivo para viver. Você vai viver um auto-engano, você vai buscar iscas, é como a cenourinha na frente do burrinho, né? E você vai se iludir para tentar sobreviver, para tentar não se matar. Mas não há propósito fora de Cristo Jesus. Você vai comer, você vai beber, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, gastar dinheiro, ficar saudável, ficar doente, e é isso aqui. Que miséria de vida é essa? O único propósito nosso é quando Cristo nos restaura e nos lança nessa trajetória de vivermos para a sua glória, aguardando a ressurreição dos mortos, definitivamente falando. E eu gostaria de terminar, irmãos, com algumas conclusões práticas bem rapidamente. Bem rapidamente. Você precisa, repetindo agora o último ponto, quando você vive à luz da volta de Cristo, à luz da ressurreição dos mortos, primeira aplicação prática para nós é o próprio verso 33. Você precisa se cercar de boa companhia. Esse é o primeiro ponto. Se as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias cultivam a verdade do Evangelho. Então você precisa cercar-se disso. Eu não estou falando para você não ter amizade com ímpios, não estou falando para você não se relacionar com ímpios. Paulo fala em 1 Coríntios 5 que isso é impossível, porque era necessário que você saísse do mundo. Então o cristão, ele não só pode, como deve se relacionar com o ímpio. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5 que a gente já viu o seguinte: ele está dizendo, não se associe com o ímpio, não o ímpio do mundo, não, o ímpio que se diz crente, mas nega a fé cristã pela sua prática ou pelas suas crenças. Então, diante de um herege, diante de uma pessoa que finge ser cristã, não tenho nenhuma comunhão com ela. Antes, eu vou me cercar do corpo de Cristo, do povo de Deus, para nutrir a verdade do Evangelho na minha vida, e aí sim eu vou proclamar essa luz e essa verdade da ressurreição para as pessoas deste mundo em trevas e em morte. E aí, para nós finalizarmos, o próprio verso 34 que Paulo fecha esse parágrafo: voltem à sobriedade. A única forma de viver sóbrio, meus irmãos e irmãs, é quando você vive à luz da ressurreição de Cristo. Essa é a única sobriedade que tem. O resto é embriaguez. Quando você perde essa perspectiva, você está embriagado de materialismo, embriagado de amor ao dinheiro, embriagado de individualismo. Você está vivendo como se fosse um bêbado na sarjeta de fato, e essa é a pior embriaguez que existe. Paulo fala: voltem à sobriedade, seus bêbados doutrinários, bêbados espirituais. E por que eles estão bêbados? Porque estão casando a fé cristã com a mentalidade grega que nega a ressurreição. Então, ok, vamos casar essas coisas aqui, essa mentalidade mundana com a cristã, mas daí eu vou ter que negar alguma coisa de alguém. Então eu vou negar a fé cristã aqui, o ponto da ressurreição. Então, quando você abraça uma visão de mundo, uma forma de viver antagônica à fé cristã, e todas não cristãs são antagônicas à fé cristã, você está vivendo de forma embriagada. Não tem como você ter a sobriedade e a paz e a alegria que vem de você viver uma vida coerente com a ressurreição de Cristo Jesus. Ele triunfou sobre os mortos, ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre o diabo, ele venceu o pecado, nosso pecado, e é isso que é sobriedade, isso que é vida, é viver para o nosso Senhor Jesus.
Então a palavra de Paulo para mim e para todos nós é: voltem à sobriedade. E a gente precisa voltar à sobriedade o tempo todo, porque a gente está bebendo com os olhos, com os ouvidos, com o paladar, com o pensamento, com as propagandas. A gente bebe o veneno deste mundo. E a gente precisa da palavra apostólica para dizer: voltem à sobriedade e não pequeis mais. Amém? Vamos orar?